inscrito, precisamos dar 2 recados. Nós teremos entrega de certificado e sorteio de livros, tá? E nós temos espaço para aquela moça lá no fundo, posterior que está inscrita, e aqui quem quer é o senhor, né? Se mais alguém quiser fazer pergunta, por favor, faça por escrito, tá? Eu gostaria só de debater com vocês, para saber o que vocês pensam sobre como justificar para os colegas a aplicação de recursos de capacitação em ações para melhorar a governança e para fazer com que os colegas percam o medo do planejamento estratégico. O que a gente vive lá hoje? Nossos recursos de capacitação são muito escassos, existe uma demanda de que a gente use esses recursos para a área fim, para a área de direito, né? Em ações que melhorem a representação judicial, a cobrança da dívida e a consultoria, mas a gente tem escutado muitas críticas de que nossas lacunas de conhecimento não estão na área do direito, né? Se o colega passou num concurso para Procurador da Fazenda Nacional de Direito, ele já tem que saber, o que a gente não sabe é justamente gestão. E quando a gente aplica o recurso na área de gestão, os colegas falam, não, mas o negócio da Procuradoria não é gestão, o negócio da Procuradoria é a representação judicial, a cobrança e a consultoria. Então, como justificar para a comunidade o uso de recursos em área de gestão e de planejamento? O chefe aqui da nossa escola fazendária. Uma excelente pergunta. Vou falar um pouco da nossa experiência aqui na ESAF, né? A ESAF, tradicionalmente, por ser escola fazendária, né, a gente era muito demandado, né, principalmente pela Receita Federal, que era o nosso maior demandante, né, mas também pela Procuradoria, para desenvolver cursos técnicos. Então, a gente ou desenvolvia cursos que eram específicos dessas áreas, então já quero fazer um curso sobre tal coisa, e era uma coisa bem específica da área técnica que a gente tinha que organizar. Também até um pouco contaminado por essa lógica de funcionar, quando a gente ofertava os nossos próprios cursos para a comunidade, que a gente tem os cursos que a gente chama de abertos, a gente também ia nessa área do curso técnico. Então a gente oferecia, né, visando o público mais abrangente, curso de licitação em contratos, curso na área de orçamento. Então era uma visão muito técnica. E a gente conversando com diversos dirigentes, e aí eu acho que aí já dizendo um pouco do caminho da minha resposta aí, diversos dirigentes de vários órgãos conversando com a gente de modo informal, às vezes no evento e tal, vários deles falam, olha, a gente é muito amador, a gente é muito, faz as coisas muito no bom senso. O Rafael falou isso aqui na abertura, né? Quando ele virou procurador-chefe, ele não foi preparado para ser procurador-chefe, né? Ele foi fazendo as coisas no bom senso, no que ele achava que seria um bom caminho. E conversando com vários dirigentes, a gente cada vez mais foi se conscientizando de que isso é uma realidade geral do serviço público. As pessoas não são preparadas para exercer cargos de liderança dentro do serviço público. E a liderança é a chave desse processo que a gente está falando aqui de planejamento estratégico, de pensar além, de pensar, ter uma visão mais abrangente do órgão, né? Então, a partir disso, a gente começou a ofertar alguns, nessa nossa linha de cursos abertos, lá na ESAF, a gente começou a ofertar justamente cursos nessa linha, de liderança, de gestão de conflitos, de comunicação, de feedback, de avaliação. Então, a gente começou a trabalhar um pouco nisso e trabalhando também essa linha da governança, da gestão de risco, e a receptividade foi incrível, assim, tanto dos servidores que participaram do curso, quanto dos dirigentes desses órgãos que passaram a enviar esses servidores para fazerem esses cursos. Então, respondendo a sua pergunta, acho que o papel, o líder, o dirigente do órgão tem uma função primordial em motivar a sua equipe e fazer com que a sua equipe perca o medo. Porque eu era assim, confesso isso, não tem problema nenhum de dizer, eu acho que isso é blá blá blá, eu queria uma coisa técnica para fazer uma coisa mais efetiva no meu dia a dia do trabalho, né? E quando a gente perde tem primeiro contato com isso e passa a refletir, porque além de ser um momento de
você adquirir conhecimento sobre essas habilidades de gestão, é um momento muito propício para você pensar sua organização e seu papel na sua organização. Então, além disso, um momento de troca de experiência, que é muito rico. Quando você vai participar de uma capacitação que trabalha, por exemplo, liderança, comunicação, você começa a se ver como você atua, ver como o seu órgão está atuando, e isso leva a um processo de reflexão que gera um amadurecimento pessoal muito grande e institucional também. Então, eu acho que nesse processo, eu acho que a função da liderança, do dirigente é muito importante, e eu acho que naturalmente as pessoas vão cedendo às suas resistências, vão sendo colocadas de lado, e eu acho que o objetivo se alcança assim, plenamente e rápido. Assim. Então, eu acho que é uma grande aposta dos órgãos investirem nesses cursos de capacitação. Acho que a escola da AGU aqui oferece, e a gente lá na Exap, a gente está à disposição para desenvolver esses produtos para os órgãos. Só antes de passar aqui para você, fazendo um complemento com o que o Ronaldo perguntou e o que ele falou também um pouquinho antes, né, fazendo um gancho aí. Eu acho que eu sou um entusiasta do processo seletivo que a Procuradoria tem para a escolha dos seus dirigentes, né? A Receita Federal, se não me engano, até começou isso, outros órgãos já fazem há mais tempo, a Procuradoria faz isso. Eu acho que tem uns 3 para 4 anos que a PGFN já faz. É espetacular isso sob diversas formas, principalmente, não só, né, a identificação de talentos dentro da Procuradoria, porque o chefe às vezes pode vir de alguma outra unidade, mas também para gerar dentro da Procuradoria essa sensação de pertencimento, de coleguismo, de o chefe que está ali hoje vai ficar ali 3 anos, eu estou saindo da chefia agora, então eu vou para a atividade fim, mas com um pouco dessa visão de gestão. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma, para mim, tiver que priorizar recursos, é 100% gestão. Conhecimento técnico a gente adquire, a gente recebe esse conhecimento por diversas formas. Existem 300 milhões de seminários sobre direito tributário, direito fiscal, direito processual. Agora, gestão, você não tem nada, a gente tem que gastar esses recursos, do que falta mesmo para a gente. Com uma boa gestão, e a gente tem visto isso no âmbito do nosso órgão central, é possível você melhorar assim, absurdamente os resultados. Só para citar, complementar também o que o Bruno falou aqui há pouco, sobre a mudança de cultura da Procuradoria, na sua forma de cobrança, a Procuradoria praticamente dobrou sua arrecadação no ano passado em relação ao ano de 2016, pulou da arrecadação de 14 milhões para 27 milhões. Esse ano, provavelmente, vai ser mais um novo recorde. E possivelmente, ano que vem, vai ser assim, um recorde extraordinário, porque nós vamos mudar sensivelmente a forma de atuação nossa, com análise de dados assim, avançadíssimos, com classificação dos nossos devedores, técnicas bem voltadas para uma cobrança estratégica. Em vez de ficar atuando cada um ali no seu processo e tal, de forma descoordenada, a gente está alinhando esforços. E só foi possível porque lá atrás, 2010, 2011, a Procuradoria começou o planejamento estratégico, com a doutora Daniela Russo, depois o doutor Ronaldo, com a doutora Ieda, continuaram isso, outros colegas vieram e fizeram esses cursos de gestão, essa capacitação. Então, para mim, não tem a menor dúvida, o dinheiro mais bem gasto da Procuradoria, e eu acredito que de todos os órgãos, de uma forma geral, é com gestão, não é atividade fim. Respondendo, doutor Ronaldo, e parafraseando também o doutor Pedro Mandela, que eu lembrei de uma parte cômica da palestra dele, eu acho que o resultado, como a gente convence as pessoas, né, que investir em gestão vale a pena, é pelo resultado. Quando você começa a ver os resultados, os exemplos de boas práticas de gestão e por que elas ocorreram, quando a gente consegue demonstrar isso, uma unidade está trabalhando, uma unidade similar está melhor do que essa. Por quê? Olha, e quando isso é bem claro, as pessoas tendem a começar a se convencer. A outra é o rodízio. Várias pessoas terem vivenciado a experiência de gestão, surge nas pessoas também aquela necessidade de se capacitar. Porque o direito, como todos nós falamos, o direito em geral nas carreiras jurídicas, os caras, a gente estuda para isso. Quando a gente entra, tudo bom, o orçamento é seu. R$1 milhão você vai ter que direcionar, como é que você vai fazer? Você fica perdido, né? E a palavra que o Pedro Mandela falou foi accountability, né? Que é uma palavra que não tem significado, ela tem 2 Cs. Então, como é que você convence a pessoa? Botando o dedo na reta. Não é isso? O rodízio bota o dele na reta também. Então ele vai falar, ó, esse dinheiro que é gasto aqui vale a pena,
porque eu fiquei também nessa roubada e não sabia o que fazer, né? Então, eu acho que assim, a gente aos poucos muda a cultura, né? E vai tentando convencer. Antes das duas últimas perguntas, nós teremos a entrega do certificado e o sorteio dos livros. Eu queria pedir para a doutora Mônica para fazer a entrega dos certificados dos palestrantes, mais uma vez agradecendo ao Manu, ao Rafael, ao Bruno. E também eu queria pedir licença e pedir em nome do doutor Rafael, que é o presidente de mesa, nós temos aqui as revistas da Advocacia Geral da União e até em homenagem a todos, né, vocês que, como até mesmo o doutor Bruno disse, em dezembro, né, esse tipo de evento, né, a gente teve mais de 140 inscritos, então, em agradecimento, a gente vai fazer o sorteio das revistas. Eu queria pedir para o doutor Rafael para falar uns números e a gente, o Cadu, ele vai fazer a verificação do nome diante dos números que forem sorteados. De 1 a 140, você fica à vontade. 33. Flávio Ribeiro Botina de Freitas. Vamos. Oi? Só que é uma agora. 32. Fernando Nogueira Lima Júnior. Mais um. A gente tem aqui mais algumas revistas. Vamos lá. 58. Miriana Simão Coronho. 59. Nayara Rosa Garcia. 89. Carlos Lopes. Maria de Lourdes Figueira. Contagem. Desculpa, Maria de Fátima. Para Mônica, pode fazer entrega dos certificados e a gente compartilha. Então, eu queria, em agradecimento aos colegas que estão aqui no debate, né, o doutor Ronaldo, inicialmente, que veio de Brasília, só para nos prestigiar. Muito obrigada. Doutor Ranulfo, que sofreu para chegar até aqui, mas chegou e nos abrilhantou com sua palavra. Rafael, nosso procurador-chefe, que eu esqueci de mencionar, que foi uma pessoa que imensamente se envolveu nesse seminário também. Graças a ele, estamos aqui também. Muito obrigada, doutor Rafael. Muito bom. Não preciso nem elogiar, né? Bom dia, meu nome é Priscila, sou da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Estado de Minas Gerais, servidora efetiva, mestranda em Direito Administrativo na UFMG, e a minha pergunta, ela se refere a um pouco da parte não romântica
do que é o planejamento estratégico, no sentido de que, se pararmos para pensar historicamente, o Brasil ele vem de um Estado clientelista, patrimonialista. O planejamento estratégico está inserido nessa questão, né, do princípio da eficiência na Constituição de 88, mas a gente ainda não está superado desse Estado clientelista, patrimonialista. E aí como que esse planejamento estratégico, quando se fala de devolver um produto, né, de devolver uma entrega para a sociedade, de como que ele está realmente, né, tirando essa visão romântica, de como que ele está realmente imbuído disso, ou se isso não seria também uma forma de captação de recursos para os próprios entes, já que o recurso também é escasso, porque não se vê nos PPAs esse planejamento estratégico de uma forma tão nítida e tão institucionalizada. Se é de tão interesse da administração pública no geral, nos três poderes, de, vamos dizer assim, de devolver esse produto para a sociedade, e que eu, assim, agora estou falando como pesquisadora, eu duvido muito, sobretudo que a gente ainda não avançou nessa questão do Estado clientelista, patrimonialista. Eu fico pensando que é muito mais esse planejamento estratégico, ele é muito mais voltado para o interno dos órgãos, dos entes, do que para fora da sociedade, porque se pegarmos, por exemplo, um PPA, por exemplo, dependendo da camada social, ela nem vai entender o que está dizendo ali, e ninguém tem nem disponibilidade de explicar para eles o que significa aquilo ali. Então eu fico pensando qual que é o interesse realmente do Estado ou do governo quando ele se criou esse planejamento estratégico. Obrigado pela pergunta. Passada, doutora Ana. Obrigado pela pergunta, né, de novo. Pegando um gancho nessa sua fala, realmente, do nosso modelo de Estado, né, que perpetuou por um período mais longo, né, e a gente encontra resquícios dele, inclusive, em várias ações hoje. Eu faço gancho com o que o nosso orçamento público se tornou, né? Eu acredito que o orçamento público talvez fosse a nossa principal peça de planejamento estratégico, é ali que deveria ter, ou que deveria ser o centro de referência do que o Estado quer construir para o futuro, qual será a nossa perspectiva para os próximos 4 anos. Mas durante o transcorrer do tempo, esse orçamento ele foi ficando desfigurado. Ele já não reflete a realidade. Ninguém confia nas suas disposições. A superposição de receita, receita que se sabe que não virá, só para aglutinar mais despesas, e depois nós vivenciamos os cortes de despesas que nada mais são do que a gente não sabe. Olha, está no orçamento que aquela ponte vai ser construída, mas aí tem um corte e ela não constrói porque a receita não ocorreu, e a gente acha que a receita não ocorreu, mas ela nunca ocorreria. Na prática se vê que eles inflam a receita pública para adicionar despesas. Então o orçamento público, com as suas 3 instrumentos, né, o PPA, o LDO e a LOA, ela deveria ser esse instrumento de planejamento estratégico geral, demonstrando quais são as perspectivas do Estado brasileiro para o futuro, mas ele é desvirtuado constantemente. Então fica difícil realmente da gente entender se há um planejamento estratégico no âmbito da administração, se a própria lei maior, que traria em seus aspectos práticos o que esperaríamos no futuro de investimento, de política pública, do que ele é mentiroso. Então você consegue ver simplesmente internamente em algumas organizações, ou grande parte delas, aquelas experiências, elas sim implementando algo direcionado à entrega de um produto, mas enfrentando esse problema do orçamento público que está desvirtuado. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, a gente tem que transformar o orçamento em algo de vida. O orçamento público a gente tem que cobrar dos nossos, né, governantes, que ele seja realmente implementado com as suas previsões, que se responsabilize as pessoas que não façam dessa forma. A administração por resultado que nós estamos tentando, que está sendo cobrado pela administração, é claro que ela é mais sentida em quem está na ponta, porque quem está ali
na atividade diária, na rua, é que o primeiro contato com o seu cliente é que sente esse impacto de cobrança de resultado. Então, eu acredito que nós estamos em umas iniciativas individuais, sim, nossos órgãos começando, está um movimento ao contrário, me parece, que agora chegou no âmbito político, mas que já vinha sendo reflexo em quem está no dia a dia das pessoas. Nós temos que entender também que tem algumas funções nossas que são contra-majoritárias, né? O cara que multa a gente na rua lá, a gente quer resultado dele, vamos pensar do ponto de vista nosso, você tem que trabalhar. Mas as pessoas querem, eu fico brincando com o procurador da Fazenda, se você perguntar quem vai para a cruz, se é o bandido ou o procurador da Fazenda, muito provavelmente eles vão responder que é o procurador da Fazenda, assim que souberem o que a gente faz. Eu digo que existe essa mescla na nossa sociedade, mas o nosso maior planejamento estratégico é a nossa lei orçamentária, nossos 3 instrumentos orçamentários, que não são levados a sério, mas que não são claros, como você disse. As pessoas não conseguem ver ali um projeto de futuro, mas nas nossas organizações, como movimento de baixo para cima, pode ter certeza que nós estamos sendo cobrados muito resultado. Inclusive, estão começando o movimento, inclusive sob pena de extinção de carreiras, remanejamento de instituições, fusão de ministérios. O que é isso? Eu acho que já é uma certa mudança. Acredito no seu ponto de vista não romântico, mas eu ainda continuo muito romântico nesse ponto. Mas, obrigado. Só para complementar rapidinho, só para dizer que eu acredito no planejamento estratégico justamente como uma das medidas na direção de se combater esse estado patrimonialista e clientelista que a gente tem. À medida que essa filosofia, essa mentalidade do planejamento estratégico, do governo com resultados, a criação de métricas, a aferição de entregas, isso se dissemina na sociedade, eu acho que se limita o espaço justamente para essas práticas corporativistas, clientelistas e patrimonialistas que fazem tanto mal para a sociedade brasileira. Última pergunta. Meu nome é Alacir Ribeiro Antônio Filho, eu sou presidente do IBRAS, Instituto Brasileiro de Capacitação Empresarial. Queria inicialmente parabenizar as palestras que foram aqui desenvolvidas, de alto nível, então parabéns para os organizadores. As instituições privadas, elas, quando vão eliminar alguma filial ou vão eliminar algum tipo de trabalho dentro das suas atividades, eles fazem um estudo muito profundo sobre a parte de custo, sobre a parte de perda de receita, sobre a parte de projeção da imagem daquelas instituições privadas, no caso, né? E eu fico assim um pouco imaginando, com referência ao novo governo que vai entrar agora, que foi eleito em novembro, e com apenas um mês da equipe de transição que já está lá implantada, estudando, eles já estão aglutinando ministérios, já estão incorporando secretarias, e num espaço, num curto prazo, muito pequeno, sem um estudo profundo das consequências dessas fusões e incorporações e fusões, né, de ministérios. Eu sinto uma certa preocupação, porque no caso específico, por exemplo, nós temos o Ministério do Trabalho, que agora, dia 26 de novembro, completou 88 anos de existência. O Ministério do Trabalho era um dos órgãos que tinha pelo menos um canal de comunicação com o trabalhador direto. Eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: não seriam assim, as decisões temerárias por parte do novo governo fazer essas incorporações, fazer essas fusões de ministérios e secretaria, ser um planejamento mais longo, mais aprofundado? Obrigado, senhor Alacir. Vou passar aqui para o Bruno. Eu concordo com você, mas eu queria dar uma perspectiva um pouco
pouco maior a respeito dessa questão. Acho que é um problema crônico que a gente tem no Brasil, que é essa questão de tomar medidas estruturais sem o devido estudo, debate, e isso está acontecendo agora como sempre aconteceu, né? A gente vê criação e extinção de ministérios e órgãos assim, ao longo da história do Brasil sem nenhum estudo prévio, né? A gente chegou ao ponto de ter 39 ministérios, se não me engano, também muitos deles criados só para acomodar políticos, para aumentar a base governista e dessa forma, também sem nenhum estudo prévio sobre qual o benefício que aquilo poderia dar, se os resultados que aquela novo órgão traria em função dos custos que ele geraria. Então, acho que a gente meio que está agora vivendo, mas no sentido contrário, né, no sentido da consolidação, da fusão, né, de extinção de órgãos, coisa que a gente sempre viu na expansão dos órgãos. E eu acho que o problema é o mesmo num caso e no outro, né? A tomada de decisão sem o devido estudo sobre os prós e os contras e a apresentação de resultados. Olha, isso vai custar tanto, mas vai trazer tanto de retorno. Por isso que eu bato muito nessa técnica da avaliação das políticas públicas, que isso é extremamente necessário. A gente não sabe quanto custa, que benefício que traz, e meio que a gente está meio que continuando no mesmo sistema, só que a roda está girando ao contrário dessa vez. Mas eu acho que você tem razão de que não é o desejável, não é o que deveria ser feito, do meu ponto de vista. Pessoal, assim, dos pontos de vista, e aí nós temos gestores privados e públicos aqui de excelência, do ponto de vista da gestão é péssimo, né? Não é aconselhado. Ainda mais tratando de Brasil, né? De um país. Qualquer pessoa que entra num cargo de gestão, seja ele público ou privado, você entra numa empresa média, pequena ou grande, a primeira coisa que você faz é conhecer como é que a banda toca. Você não sai alterando tudo estando de fora, ou conhecendo por um mês. Então, assim, o fundamento da sua observação, ela no meu ponto de vista, sob o ponto de vista de gestão, é péssimo, não é aconselhado, fere todas as práticas de gestão que a gente tem até hoje. Mas, como o doutor Bruno falou, não é de hoje que a gente vem ferir nas práticas de gestão, do ponto de vista quando a gente quer ampliar, diminuir, criar as coisas. A gente cria na nossa cabeça, o gestor, né, os políticos criam na cabeça dele e vai. E tomara que dê certo, né? Aí fica só a torcida mesmo. Não tem como colocar essa prática em algum ponto. Mas isso aqui foi feito. É uma teoria da gestão que fala que isso pode. Não existe isso, né? Toda a formação de executivo não aconselha fazer dessa forma. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Ainda bem que o doutor Anu foi um romântico. Terminou bem, como se Deus quiser, mas se Deus quiser vai dar certo. Bom, antes de encerrar, e agradecendo a todos aqui que participaram, fizeram muitas perguntas, foi muito enriquecedor o debate. Para mim, foi sensacional. Tenho certeza que foi para o doutor Bruno, para o doutor Anu também. Antes de encerrar, eu vou passar para o doutor Bruno, depois para o doutor Anu, para fazer as considerações finais. Só tenho a agradecer a organização, a ideia, né, de se realizar esse seminário e reforçar aqui que nós, lá na ESAF, estamos à disposição de vocês para colaborar no fomento dessa cultura de governança e gestão de riscos na administração pública brasileira. Então, agradeço de novo as perguntas, a audiência, a paciência e estamos à disposição. Queria agradecer a todos também por ter dispensado esse tempo nos escutando, né? Para mim foi muito, é a minha primeira palestra, então confesso que eu fiquei um pouco nervoso, então me agradeço por vocês terem presenciado esse momento da minha vida. Então a Procuradoria também está sempre à disposição, espero que vocês não sejam nossos clientes, mas estamos sempre à disposição da ESAF para a gente estudar, debater junto
essas informações e o futuro que vem por aí, né? Muito obrigado, eu agradeço a vocês. Eu tenho certeza que foi só a primeira de muitas, né, doutor Randolph? Muito obrigado, e agora eu passo para o nosso Cadu para fazer o encerramento. Faremos agora o intervalo para almoço, solicitando a todos que retornem às 14h30. É porque eles fazem um baile e depois vai lançar. Se for Você me encontrou lá de trás, né? Eu fui com você. Aí chegou o eixo, só não achei, aí eu preenchi e mandei. Entende?